a harpa e a taça. É um tempo mesmo que nós estamos trazendo aí entendimento do que é verdadeira adoração, do que é intercessão. Qual é o ofício do povo de Deus? Porque muitas vezes a gente tropeça nas coisas basilares. A gente tem dificuldade de defender a nossa fé com coisas simples. E Jesus, ele transportava as coisas complexas através de parábolas. E para aqueles que têm o Espírito Santo, então há um entendimento daquilo que é o céu. Aqui nós vamos falar sobre harpa e taça, que é algo que tem a ver com o céu. Nós não somos terráqueos, nós somos espíritos cheios da presença de Deus. Nós somos filhos de um Deus Altíssimo, passando por uma jornada na terra. Nossa casa é o céu, nosso destino é lá, mas passa por uma rota aqui. Para quê? Um ministério que é de todos aqui. Sabe qual que é seu ministério? É o ministério da reconciliação. Todos nós temos um chamado para esta terra, porque no céu não vai precisar. No céu já está tudo reconciliado. No céu já está tudo de acordo com a vontade de Deus. Mas aqui na terra, nós precisamos carregar com responsabilidade o ministério da reconciliação. Isso a gente só consegue, queridos, através do Espírito. E o que é que nos faz nos mover no Espírito? Harpa e taça. Adoração e intercessão. Isso nos faz mais fortalecidos no Espírito, de maneira que a carne é vencida todos os dias. E essa é a direção do Senhor para a palavra hoje, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 6 a 8. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta, para facilitar depois, para procurarmos as outras passagens. Mas se você não trouxe Bíblia, tem aqui na tela. Diz assim a palavra: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, quando um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Até aqui. Feche os seus olhos. Pai, nós te amamos, Senhor. E a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso clamamos, fala conosco, Senhor. Nos aponta para o alvo. Faz-nos como flechas na sua aljava. A todos nós, sem exceção, que possamos ser marcados pela tua palavra poderosa, que jamais volta vazia. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Existe alguém que precisa estar acima de qualquer coisa. E nessa passagem de Apocalipse, João, ele sobe, Deus ergue o discípulo, o apóstolo João, de maneira que ele consegue ter vislumbres do céu. De maneira que ele começa a ver com visão clara, visão aberta das coisas que acontecem no céu. Exatamente no tempo em que ele estava ali em Pátimos, em uma situação terrível, de fome, de prisão, de escassez, de todos os discípulos ali, dos apóstolos. Ele foi o único que não teve uma morte martírica.
Ele esteve ali sim, preso, mas ele não teve a morte como os demais. E ele recebeu a visão de Apocalipse. E aqui nós podemos ver que há uma adoração no céu acima de qualquer coisa. E essa adoração no céu é a mesma adoração que habita em todo aquele que é nova criatura. Todo aquele que nasce de novo em Cristo Jesus, ele recebe um espírito regenerado, uma bússola do céu, algo, um termômetro, algo que dentro desse novo nascimento vai trazer para você a atmosfera do reino. Porque apesar de ainda estarmos neste mundo, que é totalmente o contrário do céu, nós carregamos o reino dentro. Há um propósito nisso. A partir de nós é que flui essa adoração genuína na terra. É diferente daquele que não carrega o Espírito Santo. A sua vida, ela não é marcada por problemas e solução de problemas, por contas e pagamento de contas, por doenças e curas, por questões tão basilares deste mundo. A sua vida é marcada pela adoração a Deus. Acima de qualquer circunstância, acima de qualquer coisa, acima de qualquer desejo, de qualquer anseio, a sua adoração é a Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. E aqui nós vemos isso, a palavra nos mostra que diante do trono de Deus, há taças de ouro cheias de incenso. O que seriam essas taças? Dentro dessas taças, esse incenso, são as orações dos justos. As lágrimas que nós derramamos, quando as prensas da vida nos levam em lugar de entrega. Quando nós passamos a confiar no Senhor, quando nada mais importa. E talvez na sua trajetória, você precise passar por essa prensa. Talvez não, eu posso dizer que é com todos nós. Foi com Jesus. Ele passou na prensa do Getsemane. E ele aceitou ir para a cruz. Para que o nome dele estivesse acima de todo nome. Para que a autoridade dele pudesse ser totalmente estabelecida na terra. Nos céus, na terra, em todo lugar que há. O profeta Amós também vai nos falar sobre algo similar. Vamos para Amós 9, de 11 a 13. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado. E restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará os montes e fluirá de todas as colinas. Essa já é a parte final do livro do profeta Amós. Esse profeta era um simples pastor que Deus transmitiu a ele a visão contra o reino do norte. E Deus usou o profeta Amós para falar sobre um tempo de corrupção, depravação. Um povo que estava totalmente distante dos princípios de Deus. Sabe, falsa religiosidade, opressão aos pobres, injustiça social. Sabe que parece que de tempo em tempo a humanidade cai nos mesmos buracos, nas mesmas covas, nas mesmas armadilhas do pecado.
Esse é o cenário que nos encontramos hoje na nossa nação. Corrupção, injustiça social, abandono dos pobres, engano, os que mais sofrem. E falsa religiosidade. A falsa religião está por toda parte. Eu me lembro de ainda quando estávamos construindo aqui, já estava no finalzinho. Passou uma moça na porta, eu estava limpando sujeira de obra, e ela me perguntou, aqui vai ser uma academia? Eu falei, não, aqui vai ser uma igreja. Ela, não, mais uma igreja? Aquilo mexeu comigo. Falei, Senhor, não nos permita ser apenas mais uma. Que possamos ser reconhecidos como a noiva, a igreja que carrega a tua presença, que transforma a realidade de um lugar. Nos tira, Senhor, esses estigmas que já colaram na aparência da noiva. Talvez na cabeça dela a academia seria mais útil porque pelo menos traria saúde para o corpo. Porque muitas igrejas têm trazido doenças no espírito. Apostasia, engano, um formato que deixa todo mundo acomodado. Eu vou para a igreja para cumprir com a minha obrigação, para Deus me proteger a semana inteira de toda maldade que pode vir contra mim. Para que eu não venha sofrer nada. Mas e o seu chamado? E o propósito? As aflições, elas têm o cunho de forjar um caráter que possa representar quem é Jesus em nós. Quantas vezes nós procuramos dentro da igreja conforto e status, procuramos dentro da igreja algo que seja para afagar nosso ego, quando o Senhor quer encontrar na terra os que o adoram verdadeiramente, os que intercedem, os que pregam o evangelho na essência e que trazem multidões de lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amós, então, ele fala em toda a visão que Deus havia dado contra o reino do norte. E ele vai ali pontualmente, a sua mensagem central é que Deus rejeita cultos vazios do padrão celestial. Será que o nosso culto está no padrão do mundo ou está no padrão do céu? Será que quando uma pessoa que nunca entrou numa igreja entrar, ela vai sentir algo novo, completamente diferente? Ou ela vai perceber similaridades com os shows que ela já foi, com alguns lugares de encontros, de ajuntamentos? No meio de nós tem que ter algo que seja genuíno, o próprio Espírito. Nós precisamos estar aqui encharcados da unção. E se ainda não estamos, precisamos clamar por isso. Deus quer derramar sobre nós a unção. Percebe que o profeta Amós então deixa claro que haveria de ser levantada a tenda caída de Davi. O que significa isso? O homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Restaurar a tenda caída de Davi. Davi, no tempo dele, ele levantou um tabernáculo, uma tenda. E ali ele proclamou a adoração ininterrupta. 1 Crônicas 24, nós vamos ver que Davi nomeia 4.000 músicos para estarem servindo ali, naquele lugar de adoração, 24 turnos, e não parava, e aquela adoração fluía, como que um jorrar de azeite na botija daquela viúva, naquelas vasilhas. Há um azeite que precisa ser transbordado no meio da igreja. Para além dos formatos pré-concebidos, Deus quer fazer algo novo.
Aquela viúva estava com a corda no pescoço. O marido dela tinha morrido e tinha deixado dívidas. Os filhos dela seriam levados como escravos para pagamento daquela dívida. Este é o cenário do mundo. A mulher é a igreja e ela precisa transbordar de azeite para que os filhos dessa geração não sejam escravos do pecado, escravos do adversário, mas nós somos os recipientes da glória. Mas a gente quer receber dos outros. Tudo bem, pode começar a jorrar de um lugar e normalmente é do altar, mas enche a sua vida e você transborda na sua casa e você transborda por onde você passar. E o profeta aqui vai falar dessa tenda caída de Davi. Ele vai falar que isso significa trazer o padrão do céu para a terra. Um tempo de restauração de princípios eternos, santidade, compromisso com a verdade, empatia com o próximo. Mas essa palavra foi tão usada de uma maneira, com significados diversos. O inimigo, ele tem a habilidade de pegar palavras e embolar o conceito delas. A morte, por exemplo. A gente que acha que a morte é apenas esse corpo quando ele não se move mais, os órgãos paralisam, o cérebro foi para a terra e morreu. A morte não é só isso. A morte é a separação eterna de Deus. É o homem eternamente separado do seu Criador. Isso é o inferno. Um lugar onde o mal reina totalmente. Porque a terra tem o bem e o mal. Qual foi o fruto mesmo do pecado? Que eles comeram lá no Éden? Conhecimento do bem e do mal. Nós não estávamos aptos para conhecer o mal e sermos imunes a ele. Deus já conhecia todas as coisas, mas a partir do homem que só conhecia o bem, passou a conhecer o mal, o homem passou a escolher o mal, a desejar o mal, a achar o mal mais atraente. Então, restaurar a tenda caída é passar a desejar aquilo que provém do bem, da bondade de Deus, do céu, da santidade. Você passa a desejar aquilo que é agradável a Deus. E Deus está fazendo isso com a igreja, queridos, nos 4 cantos da terra. Percebe que fala dos 7 Espíritos de Deus? E destes lugares que esses 7 Espíritos foram espalhados na terra, não é algo exclusivamente numeral, mas simbolicamente fala da perfeição, da atuação de Deus na terra. Porque se nós olharmos para a terra, entramos em desespero e perdemos a fé, porque as notícias são ruins, as decisões humanas são más. Os que estão em cadeiras de poder e de decisão estão tomando direções completamente contrárias à vontade de Deus. Mas se olharmos para o céu, se lançarmos os nossos olhos para o alto, nós não desistimos, nos tornamos imparáveis, nós nos tornamos indesistíveis, porque o céu nos mostra as coisas eternas, pelas quais nós já vivemos hoje. Nós não vivemos hoje para ter uma notícia boa amanhã a respeito dos governos dessa terra. Nós não vivemos hoje para termos solucionados os nossos problemas nessa terra. Nós vivemos cada um dos nossos dias para viver o nosso propósito eterno nessa terra. Sejam os dias felizes, sejam os dias mais tristes, sejam os dias da bonança, sejam os dias das escassezes mais terríveis. Princípios eternos precisam estar gravados no nosso coração. Harpa e taça sobre a igreja. E Jesus nos ensina que nós devemos buscar esse padrão do reino. É a oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. Esse é o nosso padrão.
E também o padrão de adoração e intercessão que nós lemos em Apocalipse 5:8, que vai unir esses dois símbolos, que tipificam duas armas poderosas em meio às nossas batalhas. Com certeza você vai dizer sim, a minha resposta já é sim. Está enfrentando alguma batalha em alguma área da sua vida? Qual é a arma que você está usando para vencê-las? Ou você tem se sentido cansado? Porque pensar muito cansa. Pensa e não encontra saída. Já atirou para todos os lados, não acertou nenhum alvo. Nessa noite, Deus está te dando as armas poderosas para você vencer as suas batalhas. Adoração, intercessão. Põe seu joelho no chão, deixa suas lágrimas caírem, clame ao Cordeiro e o adore profundamente. Diga a Ele: eu sou teu, faça da minha vida o que tu queres, que eu possa aprender as lições. Talvez eu esteja com dificuldade de aprender uma lição, Senhor, me ajuda, porque eu não aguento mais passar pelos mesmos pontos. Talvez os mesmos problemas são enfrentados. E é simples de dizer, se você está enfrentando sempre os mesmos problemas, é porque você não aprendeu a lição. Por isso o Senhor, que é nosso Pai, nos chama a erguer os olhos para Ele. Existe algo muito maior, muito mais bonito, além dessa dimensão, para além deste mundo. Existe uma beleza sem fim, existe um propósito de existir, existe amor verdadeiro, existe lealdade. E nenhuma dessas coisas a gente se compra. O mundo é mestre em nos ensinar tudo que o dinheiro compra. Ganhar o primeiro 1 milhão até 18 anos, o mundo pode te ensinar. Do que vai valer isso? Do que vai valer todo o patrimônio? A palavra do Senhor vai nos falar em Lucas, vamos Lucas 13, de 11 a 13. Vai nos dar uma figura de uma mulher. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Pode pausar aqui só um minuto? Aqui eu gosto de olhar para a Bíblia. Amo o sentido literal, mas você pode ter certeza, a Bíblia, mais do que extensa, ela é profunda. Então, quando você olha aqui, histórico, essa mulher existiu, Jesus estava dentro de uma sinagoga e ele a curou. Profundamente, a revelação é, a mulher fala da igreja. 18 anos, fala de maturidade. E encurvada, fala da forma em que ela estava até aquele momento. Um marco. Ela estava encurvada, ela não conseguia olhar para cima, ela não conseguia olhar para o céu. Ela só olhava para a terra. Então ela tipifica bem a igreja brasileira. Talvez até do tempo que você se converteu até agora. Não sei quanto tempo de convertido você tem, mas nós pegamos um lastro de uma igreja que quantas vezes buscou o Senhor para pedir coisas dessa terra. Tipo, ô pai, me dá R$50, te amo, tá? Daí a pouco, pai, me leva para o clube, estou precisando encontrar meus amigos, beijo. Ô pai, essa noite eu tenho uma festa, preciso de carona. Mas jamais, pai, eu quero ficar contigo. Vamos assistir um filme juntos? Me dá um abraço. Quero chorar no seu ombro. O senhor pode me dar uns conselhos? Quanto tempo uma igreja encurvada, olhando para essa terra, pedindo as coisas dessa terra. Loucura! Não vamos levar nada daqui. Jesus falou sobre isso. O Filho do Homem, ele estava falando todos nós.
Ele, o Filho do homem santo, que não pecou e veio pagar o preço do nosso pecado. Mas assim como ele, nós também somos filhos do homem. Não vamos levar nada. Tudo que o Senhor nos confia, precisamos ter uma mordomia responsiva, responsabilidade com o que Deus está colocando nas suas mãos, porque muitas vezes a bênção que Deus nos dá para uma igreja imatura se torna maldição. Não são poucos os que desviaram do Senhor quando alcançaram grandes bênçãos nessa terra. Mas a maturidade, a palavra ruios significa filhos maduros no original. Deus está à procura de ruios nessa terra, porque Ele só consegue expandir o reino e alcançar almas através de ruios, de filhos maduros, filhos que estão aqui com uma capacitação clara do céu na terra. Vamos ver o versículo 12. Ao ver essa mulher, Jesus chamou-a à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou, passou a louvar a Deus. Por que eu trouxe? Porque o Senhor está mostrando isso. Deus está mostrando que Ele está curando a igreja. Ele está curando essa igreja encurvada que vai poder olhar melhor para o céu. Não são poucos os relatos de conversão em países, inclusive de perseguição ferrenha. Esses dias mesmo eu ouvi daquele ministério Portas Abertas, de como as pessoas no Irã estão se convertendo. O Irã está debaixo de um governo autoritarismo, uma ditadura, onde se é proibido culto livre, aberto. E ainda assim, estão se convertendo, sabe como? Através de sonhos. Jesus aparecendo para as pessoas. Em sonhos. Queridos, Ele vai fazer, independente de nós. Nós precisamos nos sentir honrados. Que afaste de nós esse pensamento de que servimos na igreja e por isso precisamos ser honrados. Não. Porque nós servimos na igreja, nós já nos sentimos honrados. Com todas as dificuldades, exigências, ainda estamos no mundo. Com todos os desencontros e divergências, a honra é toda dele. E para nós, só o fato de participarmos dessa obra já é um privilégio. Ele é digno de tudo. Conta-se uma história da visita de um turista americano à casa de um rabino polonês do século XIX. Já ouviu? Essa história é conhecida. O turista ficou surpreso quando entrou na casa do rabino. Ele não viu mobília, haviam poucos móveis, muito simples e bastante escassos. E o rabino era de bastante conhecimento, erudito. O turista ficou ali incomodado. E a perguntar ao rabino, ele disse: onde estão os seus móveis? Ao que o rabino respondeu: onde estão os seus? Jesus nos ensina muito isso, né? Responder perguntas com outras perguntas. E o turista falou: mas eu estou a passeio. Eu não estou em casa. E o rabino também disse: eu também não estou em casa. O que é que nos fez acreditar que aqui é o nosso lugar? A falta de visão do céu. Essa história se aplica a cada um de nós. Somos criaturas do tempo, mas filhos da eternidade. Na realidade, os cristãos são concidadãos do céu, voltando para casa via terra. Vamos para Filipenses 3:20. Redobre sua atenção, já estamos caminhando para o fim da mensagem. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
O céu é mais do que um destino ou uma doutrina. Ele é um modo de pensar, é um estilo de vida. E o apóstolo Paulo escreve aqui sobre essas coisas, dizendo aos filipenses: pensem nas coisas do alto. É a carta chamada a Carta da Alegria de um apóstolo, um escritor que estava preso, que estava numa situação temporal, de muita tristeza e dor, mas não se encontrava assim no seu interior. Você pode sair dessa caixinha, de depender das notícias, de depender de um cenário. Quando você sair dessa caixa, o problema é resolvido. Porque o que aprisiona a nossa mente é exatamente não olhar para além do nosso cerco. O cerco de Senaqueribe sempre vem ao redor de nós, porque nós somos o povo escolhido. Senaqueribe, ele cercou Jerusalém e o diabo continua usando a estratégia. Mas quando Senaqueribe estiver cercando a sua casa, a sua família, use as armas da vitória, louvor e adoração. Clama a Deus, interceda, entregue a Ele a sua oração. Colossenses, o apóstolo Paulo também, Colossenses 3, de 1 a 3, vai falar: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós não temos mais que temer. A gente olha as coisas que acontecem, né? Perseguição ideológica. Ai, tem hora que a gente pensa: meu Deus, a minha vida está tão exposta. Mas não tem vida de ninguém mais privada, gente. Nós estamos na geração do fim. Os sinais estão aí. Aquele que viver para preservar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a vida por Cristo vai ganhá-la. O máximo que um adversário pode fazer é tirar a vida do corpo. Mas isso é uma parcela ínfima da nossa vida que é eterna. E ainda assim, a morte de um mártir, a Bíblia diz que é uma morte de honra. Há um lugar assim bem embaixo do trono de Deus, separado para estes. Nós não podemos temer, não podemos retroceder, nos sentir acuados, calar a boca, fechar os olhos, tapar os ouvidos. É tudo o que o inimigo quer. Deus quer nos encher de ousadia, de sabedoria, de sã doutrina, curar as nossas vidas, para enfrentarmos a cada uma das nossas batalhas de cabeça erguida. Somos peregrinos em uma jornada com o glorioso destino de passar para a eternidade na casa do Pai. Porém, o princípio da vida no reino é colocar a Deus em primeiro lugar e não o homem. Essa lição é a básica de tudo. Tudo bem, né, cânticos que colocam o homem no centro, tudo bem até certo ponto. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo não te notou, não te aplaudiu, ok. Mas deixa eu te lembrar, você não é o centro. Apesar de você ter sido feita a imagem e semelhança de Deus, Jesus é o centro. Ele que é homem, Ele que é Deus. Ele é o centro de toda a criação. Nós somos altamente volúveis. Um dia estamos bem, no outro não estamos. Um dia estamos amáveis, sorridentes, caridosos, no outro estamos a ponto de matar alguém. Porque nós não somos confiáveis.
Tanto que a palavra diz: maldito o homem que confia no homem. Você precisa se esforçar para ser alguém de palavra, alguém confiável, amém? Mas nem tudo é preto no branco. Nós temos tantas complexidades. Nós somos vulneráveis. Mas o Espírito Santo, que é firme, Jesus que é rocha, inabalável, está nos ensinando o padrão do céu. O padrão do céu é confiável. O padrão do céu é estabelecido, é enraizado. Sopra o vento, vem tempestade, você permanece inabalável. Porque Jesus é a sua vida. Ele é o centro da sua história. Porém, o princípio da vida no reino, então, é muito diferente do princípio da vida no mundo. Então, essa coisa de mesclar as duas coisas, você já perdeu. Aliás, o inimigo gosta muito disso. Porque quando ele mescla as duas coisas, ele consegue enganar melhor. Porque as falsificações que mais enganam são aquelas que são minuciosas, as mais parecidas com o original. Aqui nós vamos ver Apocalipse 15, 2. Ainda dentro do livro da Revelação. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. E em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. É o que nós queremos fazer brotar. E não vem da força dos nossos braços, mas é o Senhor mesmo que está fazendo no nosso meio, nos dando harpas. Só verdadeiros adoradores, quando liberam louvor de harpas eternas, fazem demônios baterem retirada. Fazem as trevas serem dissipadas. Harpas, cavar mais fundo, fazer jorrar desse poço. Vamos desentulhar os poços dos adoradores. Quantos aqui perderam o primeiro amor? Perderam a verdadeira adoração, estão no automático, indo e voltando para a igreja, mas estão vivendo as mesmas coisas. Ei, Deus tem novidade de vida para você. Muitas vezes nós choramos diante do altar e pensamos que as nossas lágrimas se perderam ali, mas diante de Deus, nenhuma lágrima é em vão. No altar, o pranto é recolhido como incenso. Lágrimas de dor se convertem em oração poderosa. Não desperdice a sua dor, por favor. Não desperdice com murmuração. Não desperdice contando seus problemas para todo mundo. Aproveite esse tempo, se quebrante aos pés do Senhor. Se chorar, chora aos pés do Senhor. Suas lágrimas serão recolhidas, uma harpa será colocada na sua mão e na outra uma taça com um incenso agradável ao Senhor. E as coisas irão mudar. Quando você menos espera, o cenário já mudou. Quando você olha para o céu, percebe que as nuvens não param? Como nuvens, são as nossas circunstâncias, elas vêm e vão. E Deus está querendo te dizer que Ele está no controle, Ele está conduzindo todas as coisas. Lágrimas de dor se convertem em oração poderosa. O altar é o lugar da transformação, onde aquilo que parece fraqueza se torna uma intercessão eficaz. Nós pensamos então que chegamos ao limite, que não há mais saída. Quantas vezes a gente está pedindo ao Senhor, eu quero mais unção, me dá, Senhor, algo novo. E aí parece que Deus ouviu pressão. E começa a vir momentos de pressão, situações tão difíceis. É porque a unção já está na esteira. Mas a pressão, ela é necessária. A pressão vai te trazer uma nova autoridade. Você só consegue viver o céu na terra vivendo experiências de fé. Você precisa ter fé.
Fé para liberar cura, a começar na sua saúde. Todos os dias dizendo, eu tenho a saúde do céu. Eu tenho o sangue de Cristo correndo na minha veia, dando ordem aos meus órgãos, dando ordem às minhas células. Mas todas as vezes que você levanta, você já levanta reclamando, eu ando tão cansado. Passa ali uma notícia de uma virose, uma enfermidade, você já capta no ar, no outro dia você já está de cama. Meu Deus, a autoridade do céu na terra. Quando Jesus entregou o seu Espírito na cruz, ele disse, está consumado. Parecia o fim, mas era apenas o começo. No reino de Deus é assim, o que parece o fim é apenas o desvendar de um propósito eterno. Quando Paulo e Silas estavam presos, gente, não deve ter uma coisa assim mais constrangedora que você ser preso, né? Para a sociedade, para os parentes, para os vizinhos. Eles estavam presos, mas ali em cadeias, eles pegaram a harpa, eles pegaram a taça e começaram a louvar e adorar. Paulo e Silas fizeram um terremoto acontecer naquele lugar e abriu uma nova estação para a igreja primitiva, sabia? Abriu uma base na casa do carcereiro. Jesus, nós precisamos disso nos cultos, nos lares, dentro da igreja. A igreja primitiva nos ensina tanto. Nós perdemos o significado e o conceito do que é ser igreja. Quantos de nós ainda estamos procurando o Senhor para enriquecermos nessa terra? Quando o Senhor está dizendo para a gente juntar na eternidade as nossas riquezas. Juntar na eternidade uma riqueza que a ferrugem não corrói e a traça não destrói. A autoridade espiritual não nasce da teoria, não nasce da doutrina. A sã doutrina é alimento para a nossa fé. Pronto, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, mas a autoridade vai jorrar das suas feridas cicatrizadas, das suas experiências com o Senhor. A autoridade vem daquilo que você consegue elaborar, administrar, vencer. Alianças estão sendo forjadas, casamentos, a nossa relação como igreja. As taças de lágrimas que oferecemos no altar é o ponto de virada para uma nova estação em nossas vidas. E a dor que nós vivemos no altar, quando entregue ao Senhor, se converte em uma autoridade para consolar, curar e libertar outros. Amém? E Jesus bebeu a taça da ira do Senhor. Ele levou sobre si toda a nossa condenação. E Ele nos entregou a taça da redenção. É o que nós celebramos quando ceiamos, quando bebemos do cálice. O cálice que nós bebemos é para lembrar que Jesus tomou o cálice da ira, para que nós pudéssemos tomar o cálice da redenção. Não se preocupe com nada. A vida cristã é esse lugar de descanso. A preocupação não vai resolver nada na sua jornada. Eu não sei, mas eu parei de pensar nos problemas. Porque são muitos. E se você ficar pensando neles, tomou seu dia, acabou. Você perdeu o tempo de ter intimidade com o Senhor, de descansar no Senhor. Vai elencando, entregando nas mãos do Senhor e resolvendo também. Não joga para debaixo do tapete, não. Vista-se de autoridade, de força e vai enfrentando, porque os justos podem passar por muitos problemas, mas Deus o livra de todos. De todos eles. Então as nossas lágrimas não são apenas dor, mas se transformam em cânticos. Os salmos mais lindos foram escritos em dias das dores mais profundas, das dificuldades. O céu precisa ser mais alto
para nós é esse lugar do trono. Deve ser o nosso presente desde já. Para finalizarmos, João 14, 2. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês: vou preparar-vos um lugar. Jesus não mente, nunca mentiu e nem mentirá. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele só está preparando o lugar. Você tem que ser preparado. Talvez você tenha que ser mais esticado ou mais prensado. Tem um padrão do céu sendo forjado na sua vida, na sua casa, porque você não é um cidadão da terra, você é um cidadão do céu. Você só não sabe muito bem ainda, mas o Espírito Santo te foi dado para Ele te ensinar, para Ele te ensinar sobre a verdade, para Ele te mostrar o caminho. O céu é a nossa estrela do norte. Essa bússola guia nossos passos, molda nossas decisões, consola os nossos corações. A terra apenas de passagem. É na prova que a nossa fé é testada e revelada. O deserto não vem para nos destruir, mas para revelar e moldar o nosso caráter com o padrão do céu.